Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom, vamos lá. Eu estou gravando este vídeo hoje com um propósito bem objetivo. Muito tenho sido indagado, já até postei outros vídeos de um ano, 2 anos atrás, sobre a mesma questão, só que a questão volta, as perguntas voltam, os questionamentos também. Então se faz necessário, que o esclarecimento continue ocorrendo. E assim, meus amigos, o que acontece? Muitos indagam com relação à questão do centro. É um centro espírita? É um centro ligado a quê? Qual é o trabalho? Quem é você mesmo? Quem sou eu? Qual é o papel que eu exerço nesse trabalho, nessa atividade de hoje? Então vamos lá. Primeiro, eu preciso falar de mim, não do centro, senão não tem sentido, já que eu sou o fundador desse trabalho e dessa casa aqui na condição de encarnado, espiritualmente falando é outra história, mas aqui na condição de encarnado sou eu. Então como é que eu posso falar sobre o centro sem que entendamos quem sou eu? E eu busquei essa questão, essa pergunta, e entendi uma coisa. Toda a base da nossa estrutura de conhecimento está ligada à reencarnação. Independente da doutrina espírita, independente da religião, independente de qualquer coisa. Então, baseado na própria reencarnação, significa que já vivi como encarnado, atuando em várias religiões. Já devo ter vivido como muçulmano, como católico, como protestante, como hinduísta, como na parte esotérica, Wicca e tantas outras que nós temos aí. Então, é uma infinidade. Esse é o processo natural de evolução. Em cada fase, em cada ciclo de vida, reencarnação que fazemos, e às vezes na mesma encarnação nós vivenciamos várias doutrinas ou religiões. Então, o que é importante hoje para mim? O que me fez entender quem sou? Eu sou espírita, por exemplo, porque tenho como base a doutrina espírita. Não sou espírita. E nem tampouco nunca fui nenhuma religião. Eu sempre fui e sempre vou ser um espírito. Eu sou um espírito, você é um espírito. E em razão disto, eu não sou uma religião. Eu faço parte de um aprendizado, de um desenvolvimento. Eu sou um aprendiz do universo. Então, como aprendiz do universo, eu cheguei à seguinte conclusão. Até postei há pouco mais de um ano um texto que até gerou uma certa confusão com muita gente, me questionando sobre esse texto, aonde eu coloco que se nós trocássemos, deixássemos de ter religiões e doutrinas e passássemos a ter a cultura religiosa, a cultura doutrinária, seja qual for, nós viveríamos bem melhor. Porque a religião e a doutrina, como instituição, ela traz também em seu bojo, em seu conteúdo, algo muito sério, que é a imposição de ideias. E essas imposições estão ligadas aos conceitos, no qual eu chamo de conceitos institucionais. Vai se institucionalizando uma ideia de como se compreender aquela religião. Você vê a própria religião católica, ela vai se modificando em suas ideias em cada tempo. Na divisão, por exemplo, com o protestante, passou-se a ter
dentro do mesmo evangelho, né? Uma outra forma de visão, e que hoje se multiplicou em muitas outras, né? E cada um com conceito. O que é o conceito, senão a forma de ver, de cada um ver? Quando um vê de uma forma e um grupo passa a ver de uma forma outra, e aí se forma o quê? Um conceito coletivo, que nós podemos determinar como conceitos institucionais quando se transforma numa igreja, numa religião, como se transforma numa casa espiritual, seja ela de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, seja hinduísta, seja própria doutrina espírita, como tantas, né, que tem tantas casas e cada uma professa de uma forma, porque são os conceitos institucionais daquele grupo. Então são conceitos institucionalizados, não a doutrina, não os ensinamentos de Jesus, por exemplo, que estão contidos ali. O problema está realmente na institucionalização das ideias, transformando isto como se fossem verdades. Essa é a questão. É esta reflexão que eu tenho trabalhado nesses últimos anos e muito mais ainda nesses últimos meses, tentando compreender melhor isso tudo. Hoje eu não tenho pressa, né? Se nós vamos ter 10 minutos, 15 ou 20 minutos ou meia hora aqui, não tem problema. Tá? Hoje eu estou à disposição para buscar trabalhar essa reflexão que eu precisei fazer dentro de mim, para poder responder claramente, né? Não apenas as minhas ideias, mas despertando a capacidade de pensar, porque senão eu não posso carregar esta bandeira que está aqui, liberdade de consciência, né? Tá? A liberdade de consciência traz responsabilidade, ela traz toda uma questão de pensamento, de se tornar responsável por você mesmo. Tá? Então é essa a nossa bandeira. A nossa casa, Centro Franciscano Seres de Luz, né? Centro Franciscano Seres de Luz, não é um centro espírita. Tá? Simplesmente somos espiritualistas porque acreditamos na vida espiritual, porque somos espíritos. Então eu não sou espírita, tá? Eu sou espírito. Você não é esta ou aquela religião, esta ou aquela doutrina. Você é sempre foi, desde o seu primeiro saber até o infinito do seu saber, um espírito. Porque seu espírito é o saber. O corpo, instrumento de uso do saber, na transformação de seus saberes, de suas ideias, dos seus aprendizados. Por isso somos aprendizes do universo. Tá? Eu até brinco quando falam de ETs, né? E eu lembro que nós também somos. Porque nós somos espíritos que vivemos já em outros planetas e hoje vivemos aqui, né, animando essa fase de evolução humana. E que no processo todo de desenvolvimento vamos nos tornar capazes também de vivermos em outros planetas até mais evoluídos que o nosso. Vai depender de cada um de nós e da necessidade. Mas não é isso que eu gostaria de colocar. A partir do momento em que eu entendi que eu não tenho sentido e razão em defender nenhuma religião ou doutrina, eu preciso colocar isso em prática. Né? Então, a nossa casa, inclusive franciscana, é porque temos, né, Francisco de Assis como patrono. Eu não sei se nós escolhemos, se fomos escolhidos, mas a partir do momento que entendi
que temos uma ligação direta com os franciscanos, então são eles, no mundo espiritual, que são responsáveis pela direção do nosso trabalho, mas sem religião, né? Jesus, por exemplo, é nosso mestre maior. Alguém pode dizer qual a religião de Jesus? É exatamente isto que me trouxe a reflexão. São questões como estas que me fizeram hoje poder chegar aqui e dizer para todos tranquilamente, sem nenhum constrangimento: sou um espírito. Dirijo uma casa espiritualista, aonde todas as religiões e doutrinas são respeitadas. Mas nós não temos religião. Para nós, todas as doutrinas e religiões são culturas. Por isso nós não professamos nenhuma. E sim, trocamos conhecimento com os religiosos que venham a fazer parte do nosso trabalho, que venham nos visitar, que venham fazer parte do que quiser, né? Tanto que há menos de um mês atrás, numa das palestras que faço com os desencarnados, deixei claro a importância de que entre os trabalhadores da casa desencarnados não se pode ter mais a ideia da religião, né? Quem gosta da Umbanda, que se dirija a trabalhar na Umbanda. Quem gosta do Candomblé, que se dirija a trabalhar no Candomblé. Quem gosta, por exemplo, que quer, não, eu gosto de ser, na estrutura entre os desencarnados, nós preferimos trabalhar no tradicional mesmo, ligado ao espiritismo. Fiquem à vontade, né? Porque nós precisamos, como é colocado na pergunta, até vou ver o número aqui, no próprio Livro dos Espíritos, 842, depois eu vou ler para vocês sobre isto, que qual é realmente, né, a doutrina que tem a verdade, e é colocada ali sobre a hipocrisia. Então nós precisamos, dentro de nós mesmos, atuarmos com menos hipocrisia possível, tá? E trabalharmos isso afinco. Tanto quanto importante é transformarmos pessoas em homens de bem, também em menos hipócritas. E não se pode fazer isto se na instituição, espiritualmente falando, tivermos trabalhadores espirituais que não carreguem essa ideia, essa forma, né, essa crença, que não tem nada a ver com religião ou doutrina, é sermos menos hipócritas, né? E assim, então, não tem sentido. Agora, são todos bem-vindos. Quem precisa de ajuda, de tratamento, de orientação, todos, qualquer religião, qualquer religioso, porque somos todos espíritos, e cada um está num tempo diferente de compreensão. Então é esse respeito que nós pregamos, é esse respeito que nós temos, é esta bandeira que nós carregamos. Então a nossa instituição, ela carrega a bandeira da liberdade de consciência, não da religião e nem tampouco das doutrinas. Para nós, repetindo, tanto religiões quanto doutrinas são culturas religiosas e culturas doutrinárias. Esse é o primeiro ponto. Em que base eu posso falar sobre isso? Gente, eu tenho escutado muito nesses anos todos, muitas formas de apresentação, né? Muito preconceito, muitos querendo achar que tem a verdade absoluta das coisas. Então eu vou ler aqui, no próprio Evangelho, o maior mandamento. Isto
está em qualquer evangelho, seja da doutrina espírita, seja da Igreja Católica, seja da onde for, do protestante, não importa. Se tiverem dúvidas, pegue lá o seu, leia, mas leia com atenção, sem preconceitos ou conceitos pré-estabelecidos. Leia e preste atenção. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, quer dizer, o cara que conhecia, a lei, estudioso, foi propor-lhe esta questão, quer dizer, para o tentar, tentando fazer com que Jesus caísse em contradição. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus. Eu paro um pouquinho por aqui. Normalmente, a gente escuta que o maior mandamento ensinado por Jesus foi: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Não é assim que você aprendeu? Não é assim que o pastor fala, que o padre fala, que o dirigente espírita fala, que o palestrante fala, que a entidade que você vai lá e frequenta, seja lá falar com o preto velho, com o caboclo, ou com quem for, não é isso que é dito? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Não. Não foi isso que ele disse. Tanto que não está escrito isto. Isso é uma interpretação, isso é um conceito. O que eu chamo de conceito institucionalizado. Nós estamos repetindo a mesma coisa como papagaios de pirata. Apenas e tão somente porque foi imposto essa ideia por pessoas pomposas, representantes de doutrinas e religiões, que foram então colocando dessa forma, induzindo as pessoas a acreditar dessa forma. Mas vamos ler novamente esse pequeno pedaço. Estou respirando fundo, porque precisa. Vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus. E por que ele diz amarás o Senhor teu Deus? Ele não diz amarás a Deus, ele diz amarás o Senhor teu. Ali, ele dá o maior exemplo de respeito a todas as crenças, nem digo religiões, a toda a crença de cada indivíduo, a crença de cada ser. Quando ele diz amarás o Senhor teu, significa aquilo que você acredita como sendo seu Deus, do teu jeito, do jeito que você compreende. Esse é o ponto. Quem é Deus para você? É esse Deus que você acredita, que Jesus disse amarás Ele. Ama teu Deus. E Ele diz amarás a Deus de todo o teu coração. Agora eu vou ler todo, e aí a gente volta. De todo o teu coração, vírgula, de toda a tua alma, vírgula, e de todo o seu espírito. Vejam, amarás ao Senhor teu Deus, quer dizer, tenha sentimento por Ele, mas de todo o teu coração, quer dizer, o coração, na tradução nossa, logicamente, todos sabem que é o sentimento mais intenso. Então ele reforça o sentimento de amarás. De toda a tua alma e de todo o teu espírito. Ele separa a alma e o espírito. A alma somos nós, né? Seres encarnados, viventes no corpo físico. E o espírito, que é o seu ser, que é o saber. Separando uma coisa da outra.
seria do intelecto, do raciocínio, do aprendizado. Então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, quer dizer, com razão, busque aprender, entender, com inteligência. Desenvolva a tua capacidade de pensar, né? E como Jesus colocou, teu, é a tua capacidade de pensar, não é a capacidade de pensar do outro que te impõe uma ideia do que seja Deus para você, porque essa ideia é tua. Enquanto você não entender isto, você não vai estar realmente amando o teu Deus. Tá? De todo o teu espírito, quer dizer, teu saber, é o teu ser imortal. Né? É esse ser que, quando Jesus coloca sois deuses, é isto. É essa parte, é o espírito, o seu ser, o seu saber. É a sua capacidade de criação, sua capacidade de desenvolvimento. Tá? Ninguém falou de religião ali, ao contrário. A lei maior trazida e colocada por Jesus foi exatamente o respeito a todas as formas de crenças. Mesmo quando você acredita em algum ser diabólico, é você que acredita. É um direito teu de escolher o que você quiser. Não houve nenhuma proibição de uma coisa ou de outra, ao contrário. Deu a todos a liberdade de escolher. Tá? A questão de se salvar ou não salvar, isso tudo é bobagem, isso são conceitos criados, certo, por dirigentes religiosos para manter e manipular as pessoas no exercício do poder. Mas vamos então prosseguir. E aqui está a segunda, que é semelhante ao primeiro. Semelhante. Eu vou pegar aqui uma garrafa e um copo. São semelhantes, porque ambos são vasilhas. São semelhantes, né? São vasilhas, tá? Mas são iguais? Não, não são iguais. São semelhantes. Um outro copo, idêntico a esse, poderia dizer que são iguais. Sim. Então não é uma semelhança de utilização. Então, mas aqui ele coloca não como igual. A segunda não é igual à primeira, é semelhante em suas ideias, em sua forma, em sua razão de ser. E aí diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos lá. Qual a semelhança de amarás ao próximo como a ti mesmo? Como que nós podemos entender semelhança nisto? A primeira colocação não é amarás o Senhor teu Deus? Então ele está colocando de forma muito clara o respeito à forma de cada um entender o que seja Deus. E você deve amá-lo. Então amarás ao próximo como a ti mesmo. Também é uma forma de você respeitar a forma de cada um amar. Quem é você para julgar alguém ou determinar o que seja o amor maior? É diferente quando Jesus coloca amar-vos uns aos outros, é outra história. Aqui ele está colocando dentro do conceito do primeiro ponto, que é amarás o Senhor teu Deus, amarás ao próximo como a ti mesmo, dentro da mesma ideia, da semelhança da ideia, é do respeito à tua forma de amar, é da tua forma de compreender o amor, não a do próximo. Respeite o próximo, respeite a forma do outro amar. Tá? Até agora aqui não falamos de religião. Até agora aqui nós não colocamos religião.
a não ser nos conceitos. E os conceitos religiosos foram colocados por pessoas que se utilizaram, né, disso tudo para institucionalizar ideias, como sendo elas realmente as predominantes para que você se liberte do mal. Eu digo que o mal não existe. No aprendizado da própria doutrina espírita e de tantas outras. Eu até já postei uma frase que eu gosto, não sei se eu mesmo escrevi, né? Pelo menos eu acredito que eu tenha participado em escrever, que é: não existe caminho certo e nem caminho errado, só existem caminhos. Tudo é aprendizado, tudo é desenvolvimento. A primeira pergunta aqui do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? Ele não pergunta quem é, mas o que é. E até hoje eu vejo palestrante falando: não, porque Deus isso, que Deus é... Parou. Volta lá na primeira parte, na primeira pergunta: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se é causa primária de todas as coisas, então tudo é criação divina. A interpretação disto está por nós, no nosso interesse momentâneo, na nossa capacidade momentânea, certo, de ver aquilo que nos interessa ver. E às vezes não queremos ver muito bem. É melhor às vezes fazer de conta que não conseguimos ver. E aí então, dentro do jogo, do exercício do poder que todos nós exercemos, tá? Até quando você se coloca como submisso em alguma coisa, você está usando a submissão para exercer algum poder. O poder de conseguir algo ou alguém. Então o exercício do poder é que está ali determinando a sua forma de crença momentânea, não a religião. E o que nós fazemos o tempo todo é exatamente isto. Transferimos a responsabilidade para a religião, ou para a doutrina, para o pastor, para o padre, para o bispo, para o preto velho, para o caboclo, para a mulher lá que vai jogar cartas, ou para a quiromancia que vai ler a sua mão, ou para o bruxo, tem tantos. Um dia ainda vou pedir permissão para a gente falar um pouco sobre magia, para as pessoas entenderem que tudo é transmutação e vem da nossa capacidade de pensar, né? E nós podemos, qualquer um de nós, qualquer um de vocês podem manipular as energias. E vocês fazem isso, nós fazemos isso o tempo todo. Só que nem temos ideia de como estamos fazendo. Mas não é esse o caso agora. E sim um embasamento do que realmente faz com que eu possa dizer tranquilamente: nossa casa não tem religião. Tá? Até mesmo, né, eu gostaria de falar mais agora, por exemplo, para os kardecistas. Porque muitos falam desta forma porque são ignorantes. Porque se conhecessem de fato, não se diriam serem kardecistas, e sim espíritas. Tá? Que o termo correto é espírita. Porque Kardec foi o codificador da doutrina. Não é a doutrina kardecista. Não existe doutrina kardecista. Existe a doutrina dos espíritos. Tá? Então, a obra da codificação doutrinária da doutrina espírita cristã, que esse é o nome correto, certo? Não é kardecismo. Mas tem uma colocação que Kardec faz ali e que os mesmos espíritas, principalmente os que não querem dizer que são espíritas e sim kardecistas, como uma forma muitas vezes preconceituosa de acharem que são melhores, eu vou ler aqui uma pergunta que Kardec fez, do Livro dos Espíritos. É o capítulo 10, né? Item, pergunta 842. Vamos lá. Por que indícios
se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal. Então ele está perguntando claramente qual a doutrina ou religião que pode dizer que tem a verdade. Basicamente essa pergunta. Tá? E a espiritualidade, né, responde com uma clareza tão grande e acaba decepcionando muitos que se dizem kardecistas, mas que não gostam muito dessa resposta do próprio livro dos Espíritos. Tá? Isso vale para todas as doutrinas, para todas as religiões. Muito semelhante ao que Jesus colocou sobre o respeito a todas, porque tudo é aprendizado. Então, a espiritualidade traz a seguinte resposta: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Vejam, mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Então a obrigação de se trabalhar levando as pessoas ao raciocínio de se transformarem em homens de bem é da religião, é da doutrina. Igualmente, né? É necessário que se faça com que as pessoas e o homem, além de ser levado à ideia de se tornar homens de bem, menos hipócritas. Não são minhas palavras. Está aqui. Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Publicado pela Federação Espírita Brasileira. Aqui, ó. Departamento Editorial e Gráfico. Está aqui. Não são minhas palavras. Reconhecidamente. Está aqui. Os fatos são imutáveis. As interpretações são nossas. Isto é, pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Então é um complemento do como se pode avaliar. Pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Ponto. Não vi? Ponto. Esse o sinal que reconheceremos que uma doutrina é boa. Vejam, meus amigos, a doutrina que trabalhar, né, para quando fizer homens de bem e menos hipócrita, trabalhando no amor da melhor forma possível, com amplitude e tudo mais, poderá ser reconhecida como boa. Não disse que tem a verdade. Então, seja você da religião que for, ou você espírita, nem a espiritualidade diz que a doutrina espírita detém a verdade. Então parem de achar que tem a verdade. Tá? A verdade é só uma, é a lei de causa, efeito, ação e reação. A interpretação da verdade, ela pode ser de indivíduos, de grupos e também institucionalizada, dentro de um conceito momentâneo que se transforma. Que bom que se transforma, mas não podemos engessar nossa mente, nem ficar presos a esse gesso chamado conceito institucional. Tá? Esse é o sinal de que podemos reconhecer sendo uma doutrina boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, então se a tua religião, se a tua doutrina
se acha melhor, você está causando a desunião. Então você está desrespeitando o direito do próximo em suas crenças. E estabelecer uma linha de separação, separando, né? Como aquela religião, aquela doutrina é boa ou má, entrando para o processo do julgamento, tá? A separação entre os filhos de Deus não poderá de ser falsa e perniciosa. Então, meus irmãos, estas não são minhas palavras, tá? Eu li um pedaço do Evangelho que está escrito aí em várias religiões, né, ditas cristãs, e que não seguem o que Jesus colocou, respeito a tudo, a tua forma de acreditar. Eles impõem alguma coisa como sendo necessário, e por esta razão, tá, eu não tenho religião. Eu sou um espírito. Sou um espírito que nesta fase de evolução estou buscando aprender cada vez mais, respeitando e aprendendo com todas, tá? Principalmente com os ensinamentos de nosso mestre maior, Jesus. E para encerrar, eu lembro de uma vez, uns 2 anos atrás, meu mentor me perguntou através, né, de uma médium: você está pronto para ser feliz? E eu disse: não sei, mas gostaria. Depois, com o decorrer do tempo, fui buscar entender por que isto. Aí eu me lembrei, né, não sozinho, claro, me lembrei de uma forma em que eu falava ainda pré-adolescente. E quando pré-adolescente eu dizia que eu não vim para esta vida para ser feliz na forma que as pessoas têm a ideia, né, de ser feliz. Eu vim para esta vida para ser útil à sociedade que eu vivo. Hoje eu entendo que esta forma aparentemente poderia ser bonita, né, dita e vivida por uma pessoa. Hoje eu compreendo que foi um processo onde eu estava me autopunindo, né, pelos desequilíbrios que causei no passado. Então, por que não ser feliz, né? Apesar do termo felicidade, eu gostaria de colocar uma frase sobre isto, mas por que não ficar bem? Por que ser útil à sociedade que eu vivo vai me impedir de viver coisas interessantes? Isso é um processo de autopunição, aparentemente bonito, mas autopunição. E quando ele me perguntou exatamente isto: você está pronto? Eu disse que não sabia, mas que queria. Eu passei então a entender que estava na hora de parar de sofrer. Estava na hora de compreender que nesta fase de evolução que nós estamos vivendo, não precisamos mais sofrer. Não precisamos mais ficar presos a esses conceitos pré-estabelecidos de felicidade, esses conceitos pré-estabelecidos do que seja família, do que seja certo, do que seja errado, que está ligado diretamente a uma coisa chamada julgamento. E aí então eu me lembrei, né, da frase colocada por Jesus, onde ele diz claramente: o amor cobre uma multidão de pecados. Sendo assim, eu precisava entender o que seja isto. Primeiro, amor. Todas as vezes que é colocada a questão do amor, nos remete mentalmente a pensar em bem-estar, em bem-querer. Cada um dentro da sua capacidade momentânea, mas remete a um sentimento de bem-estar.
Então, esse sentimento de bem-estar, ele precisa estar acompanhado com o quê? Cobrindo uma multidão de pecados. Exatamente. Pecados. E o que é o pecado? O amor está relativado, mas o que é o pecado? Ele é específico. O pecado é a punição por um desrespeito à lei ou aquilo que a religião determina como estando errado. Então você cometeu um pecado e você precisa de uma penitência, de uma punição. Então, quando se coloca, quando Jesus colocou, o amor cobre uma multidão de pecados, é exatamente isto. Para que julgar-se necessário se punir? Por que não utilizar o bem-estar no lugar da punição? Por que não utilizar teu tempo de pensar e agir dentro dessa questão ligada ao bem-estar, não só teu como do próximo, do teu primeiro, porque você pode contagiar as pessoas com o teu bem-estar e ajudá-las a alcançar também o bem-estar. Então, como que nós podemos entender esta colocação e a mesma colocação feita por ele com relação a não julgar? Quando você determina o bem e o mal, o certo e o errado, você está julgando. Se você não tem que julgar, então você não determina o que é certo e o que é errado, porque está dentro de um processo de conceito seu, pessoal, que você traz no conjunto do que vem da história, do teu passado, né? Com a influência do meio em que você viveu e foi criado, do meio em que você vive atualmente, do resultado do que você, espírito, hoje traz, do teu conhecimento intelectual e do teu desenvolvimento de ideias, do teu processo evolutivo, que chega a essa questão. Então, todo o processo de sofrimento está ligado à nossa crença, à nossa forma de acreditar naquilo. Algo pode ser ruim ou bom, dependendo de como nós vemos, ou dependendo de como nós queremos ver. Por exemplo, quando alguém diz assim, não, eu quero justiça. Mentira. Você quer vingança, você quer ver o outro passar pelo mesmo que o outro passou. Isso é vingança. Justiça está ligado à lei maior, causa, efeito, ação e reação. Independe de você pedir ou não pedir, vai acontecer. Não tem como fugir da lei maior. E ela não é punitiva. A punição está dentro de nós, da nossa ideia de punir. Ela é corretiva, é de aprendizado, de desenvolvimento. Então, se eu posso utilizar os desequilíbrios que vivi do passado, transformando o meu tempo em benefício do equilíbrio meu e de todos que eu puder alcançar, por que eu vou me punir pelos desequilíbrios que causei no passado, pelos ditos crimes que cometi no passado? Não preciso. Posso até fazer como a grande maioria faz, continuar aí sofrendo. Mas gosto de dizer sempre, a dor, ela é inevitável. Não tem como fugir da lei natural e da lei de causa e efeito, mas sofrer é uma escolha. Você escolhe, eu escolho. Eu escolho não mais sofrer. Eu escolho transformar o meu tempo e minha vida no bem-estar meu e de quem eu puder alcançar, independente do que aconteça. Então esta é a minha crença. Eu não tenho religião. Nossa casa, Centro Franciscano Seres de Luz, não tem religião. Tem uma bandeira, liberdade de consciência. Tem uma frase no livro psicografado
pelo João Luiz Maia, né? Com o espírito miramês, que conta a história de Francisco de Assis, inclusive. E tem nessa frase, eu não posso errar alguma coisinha na forma, mas ele diz assim: ninguém pode amar sem antes perdoar. Ninguém pode perdoar sem antes entender. Ninguém pode entender sem antes respeitar. E não se chega ao respeito sem antes sermos fraternos. Então a base, primeira, se ainda não conseguimos amar na plenitude, né? Se ainda não podemos perdoar no sentido absoluto, se ainda não conseguimos respeitar aquilo que não conseguimos sentir de forma mais suave, vamos trabalhar dentro de nós a fraternidade. Com quem? Conosco. Se você ainda não consegue se perdoar, se você ainda não consegue trabalhar essa questão toda do bem-estar, comece a trabalhar sendo fraterno com você, não cobrando tanto de você. Você começando a ser fraterno com você começa a também ser fraterno no ambiente. Você sendo fraterno no ambiente, você vai começar a sentir uma coisa chamada respeito. Você começa a respeitar. Você começando a respeitar, você começa a perceber que aquela pessoa que te magoou não te magoou exatamente, você se sentiu magoado. Aquela pessoa que te ofendeu, na verdade não foi isto. Você se sentiu ofendido. Tá? Porque você julgou o que a pessoa fez ou disse. Criou expectativas e se decepcionou. E assim vai. Quando você consegue ser fraterno e começa a respeitar naturalmente, você já não consegue mais cultivar tanta raiva e ódio, nem rancor, nem mágoa pela pessoa. E aí sim, podemos dizer que você perdoou a pessoa, não é? Não. Na verdade, você não tem que perdoar, porque na verdade deixou de ter sentido até mesmo a ideia do perdão, né? Porque quando se fala de perdão, fala-se do esquecimento. Vamos colocar uma pedra sobre isto, o véu do esquecimento, até que a gente possa compreender que, na verdade, o perdão em si, né, Ivone Pereira, inclusive, fala disso em uma das suas entrevistas, o perdão em si não existe, de fato. É apenas uma forma de abafar algo que você ainda não compreendeu. Mas quando você consegue compreender, através da fraternidade, do respeito e da compreensão, e aí então nós alcançamos a questão do amor de uma forma mais elevada, tá? Mas sem cobranças. Então vamos buscar a parte principal, sermos fraternos. Então é isto o que, se alguém quiser saber quem é nosso trabalho, quem somos nós, o que é nosso trabalho e o que professa nosso trabalho na nossa casa, é que nós não temos religião. Estamos abertos a você, espírito, encarnado ou desencarnado, com uma bandeira muito simples: liberdade de consciência. Tá? Então é isto. Eu agradeço a todos e espero ter podido esclarecer alguns pontos.